Fala pessoal, tudo tranquilo? Vocês já pararam para pensar quais são os países mais perigosos do mundo atualmente? Pois é, no vídeo de hoje, a gente vai encarar essa realidade e desvendar os 10 países mais perigosos. Preparem-se para uma viagem tensa por países devastados por guerras e crises humanitárias. Vamos explorar as histórias por trás desses lugares e entender o impacto brutal na vida das pessoas. Deixa o like e se inscreve no canal para dar aquela força. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Bora lá? Começamos nossa jornada no Afeganistão, um país sinônimo de guerra e sofrimento. A saída das tropas americanas em 2021 e a volta do Talibã mergulharam o país em caos. O Talibã impôs um regime de terror, principalmente contra as mulheres. A perseguição a minorias étnicas e religiosas se intensificou. Além da violência, o Afeganistão enfrenta uma crise econômica devastadora. A fome e a miséria são uma realidade cruel para milhões. Hospitais sem medicamentos, escolas fechadas e uma geração sem educação. Viajar para o Afeganistão? Nem pensar. A recomendação é clara: evitem o país a qualquer custo. O povo afegão merece paz, mas o caminho ainda é longo. Da Ásia Central, atravessamos o continente em direção ao Oriente Médio, mais precisamente a Síria, um país que há mais de uma década vive um pesadelo sem fim. A Guerra Civil, que começou em 2011, transformou um dos berços da civilização em um cenário de horror e destruição. A Síria se tornou um campo de batalha para diferentes grupos armados, cada um com seus interesses e ideologias, semeando o caos e a morte. Embora o Estado Islâmico tenha perdido força nos últimos anos, a violência continua a fazer vítimas inocentes todos os dias. Acordos de paz são constantemente violados e a população civil segue pagando o preço mais alto. Nossa próxima parada é na Somália, um país localizado no chifre da África que há décadas vive em um estado de caos e violência. Sem um governo central forte, a Somália se tornou um exemplo clássico de estado falido, dominado por milícias, grupos armados e piratas. O grupo terrorista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, é um dos principais responsáveis pela instabilidade no país. A capital, Mogadíscio, outrora uma cidade vibrante, é hoje um dos lugares mais perigosos do mundo. A corrupção, a falta de infraestrutura e a constante ameaça dos grupos armados são obstáculos gigantescos a serem superados. Preparem-se para uma dose extra de tristeza, porque nossa próxima parada é no Iêmen, um país localizado na Península Arábica, que enfrenta a pior crise humanitária do mundo, segundo as Nações Unidas. A guerra civil, que se arrasta desde 2014, opõe o governo iemenita, apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, e os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã. Bombardeios constantes, hospitais e escolas destruídos, milhões de pessoas à beira da fome e doenças se espalhando como fogo em palha. O bloqueio imposto pela coalizão saudita impede a entrada de alimentos, medicamentos e ajuda humanitária, agravando ainda mais a situação. O Iêmen é um exemplo brutal de como a guerra pode destruir um país e condenar sua população ao sofrimento extremo. Nossa jornada nos leva agora à Líbia, um país no norte da África. Desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia mergulhou em violência e instabilidade. Fragmentada em milícias rivais, cada uma luta pelo poder. A falta de um governo central abriu espaço para extremistas e traficantes. A Líbia se tornou um ponto de partida para migrantes africanos. Apesar dos esforços internacionais, a Líbia segue perigosa e violenta. Nossa próxima parada é na República Centro-Africana, um país localizado no coração da África que enfrenta uma das piores crises humanitárias do mundo, mas que, infelizmente, é constantemente ignorada pela mídia internacional. Desde 2013,
A República Centro-Africana vive em um estado de guerra civil, com grupos armados rivais lutando pelo controle do país e de seus recursos naturais, como diamantes, ouro e madeira. A violência é brutal e indiscriminada, com massacres de civis, estupros em massa, recrutamento de crianças-soldado e deslocamento forçado de milhões de pessoas. A fome, a miséria, a falta de acesso à saúde e à educação são uma realidade cruel para milhões de centro-africanos. A população desse país esquecido pelo mundo merece viver em paz e dignidade. Nossa viagem nos leva agora ao Iraque, um país no Oriente Médio que nos últimos anos se tornou sinônimo de guerra, terrorismo e instabilidade. A invasão americana em 2003, sob o pretexto de encontrar armas de destruição em massa que nunca foram encontradas, mergulhou o Iraque em um caos sem precedentes. A derrubada do ditador Saddam Hussein abriu caminho para uma guerra sectária entre sunitas e xiitas, que deixou milhares de mortos e desestabilizou toda a região. O grupo terrorista Estado Islâmico, EI, aproveitou o caos para dominar vastas áreas do Iraque, impondo um regime de terror brutal, cometendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Embora o EI tenha sido derrotado militarmente, a ameaça terrorista ainda persiste no país. Nossa próxima parada é no Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo, que conquistou sua independência do Sudão em 2011, após décadas de guerra civil. Infelizmente, a alegria da independência durou pouco, e o Sudão do Sul mergulhou em um novo ciclo de violência e instabilidade. Em 2013, uma disputa política entre o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar degenerou em um conflito armado que dividiu o país em linhas étnicas. Milhões de sul-sudaneses foram forçados a abandonar suas casas e buscar refúgio em países vizinhos, enquanto outros tantos vivem em campos de deslocados internos, em condições precárias e sem acesso à água potável, alimentos e medicamentos. A violência sexual contra mulheres e meninas é usada como arma de guerra, e o recrutamento de crianças-soldado é uma prática corriqueira. Nossa jornada nos leva agora à Venezuela, um país na América do Sul, que já foi um símbolo de prosperidade e desenvolvimento na região, mas que hoje enfrenta uma das piores crises econômicas, sociais e políticas de sua história. As políticas socialistas implementadas pelo governo de Hugo Chávez e mantidas por seu sucessor, Nicolás Maduro, levaram a um colapso econômico sem precedentes. A hiperinflação, a escassez de alimentos, medicamentos e produtos básicos, o desemprego em massa e o colapso dos serviços públicos são a realidade cruel enfrentada pelos venezuelanos. Milhões de venezuelanos fugiram do país em busca de uma vida melhor, gerando uma crise migratória sem precedentes na América do Sul. É preciso encontrar uma solução pacífica e democrática para a crise, que permita ao povo venezuelano reconstruir seu país e seu futuro. Nossa última parada é no Haiti, um país caribenho que parece carregar o peso de uma sina de tragédias e dificuldades. O Haiti é o país mais pobre das Américas, com um histórico de colonização brutal, ditaduras, golpes de Estado e instabilidade política crônica. A população haitiana sofre com a falta de infraestrutura básica, o desemprego, a fome, a violência e a falta de acesso à saúde e à educação. Para piorar a situação, o Haiti é frequentemente atingido por terremotos devastadores, furacões e outros desastres naturais que destroem o pouco que resta da já precária infraestrutura do país e matam milhares de pessoas. Apesar de todos os desafios, o povo haitiano demonstra uma força e uma resiliência admiráveis. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 países mais perigosos do mundo em 2024. Vimos como a guerra, a violência, a pobreza, a fome e a instabilidade política
destroem países e condenam milhões de pessoas a uma vida de sofrimento e medo. É importante lembrar que, por trás das estatísticas e dos mapas, existem histórias de vida, famílias destruídas, sonhos interrompidos e um sofrimento humano imensurável. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e nas redes sociais. Vamos juntos aumentar a conscientização sobre a realidade desses países e pressionar os líderes mundiais para que ajam com urgência e eficácia na busca por soluções pacíficas e duradouras para os conflitos e crises que assolam essas nações.